Será que você já se sentiu traído por algum amigo? Já se sentiu rejeitado? Ou já entrou em situações de estresse com familiares ou com pessoas mais próximas? Se você já sentiu isso, esse livro que eu trouxe é sensacional para você. Especialista em pessoas, do Tiago Brunet. A última pesquisa que a gente fez, eu vi que tem bastante gente que gosta de desenvolvimento pessoal. E para quem acha importante se relacionar com pessoas, falar com pessoas bem e saber lidar, governar as emoções, esse livro é fantástico. Bom, vamos lá para a resenha. Toda a resenha ela começa falando um pouco do autor. Então eu tenho uma colinha aqui. Tiago Brunet, além de brasileiro, ele é best-seller, então seus livros são os mais vendidos. Ele é publicado em mais de 15 países. Ele é considerado uma das principais referências em treinamento de líderes e espiritualidade desta geração. Ele é fundador da Casa Destino e CVO do Instituto Destine. Ele palestrou em mais de 30 países e um dos influenciadores espirituais mais seguidos do mundo na internet. O cara tem um currículo, né? Não preciso nem falar. A introdução do livro, a primeira coisa que ele aborda, que ele vê como mais importante, é a diferença entre o mundo real e o mundo ideal. Ai, tá coçando aqui. Então, a primeira distinção que ele faz: existe um mundo real e existe um mundo ideal. Então você deve ter como referência, como objetivo, um mundo ideal, os princípios bíblicos, mas você deve ao mesmo tempo saber que agora, no tempo atual, você está no mundo real. Então vai ter pessoas que te traem, vai ter perseguição no trabalho, vai ter amizade que te frustra. Então primeiro ele distingue essas duas coisas para você se pontuar e saber como aplicar as estratégias, as técnicas que ele ensina pra gente. No segundo ponto ele fala das 3 esferas da amizade. Então ele coloca os íntimos numa esfera mais centralizada, uma esfera um pouco mais distante, os necessários, e numa esfera mais distante ainda, os estratégicos. Aí ele usa como um exemplo muito bom a vida de Jesus. Na esfera de amigos íntimos, Jesus tinha Pedro, Tiago e João. Por isso, no Monte da Transfiguração, ele levou esses 3 para lá. Jesus também tinha os amigos necessários, que o Tiago Brunet coloca como os 12 apóstolos. Era necessária aquela equipe para levar o evangelho ao mundo. E também ele fala dos estratégicos, que a Bíblia diz que Jesus também tinha cerca de 500 discípulos, que eram pessoas que seguiam a Jesus e eram estratégicos no ministério de Jesus. Então, essa distinção entre os íntimos, os necessários e os estratégicos, ele coloca como essencial na nossa vida, o Tiago Brunet, para a gente saber separar cada um no seu devido lugar, para não gerar decepções. Tem até uma frase muito legal aqui, eu não sei se é da autoria dele. Aqui, ó, ele coloca: classificar os amigos é um dos segredos da felicidade. É atravessando os desertos da vida que conhecemos o melhor de nós e o pior de algumas pessoas. Então é naquele momento mais difícil da sua vida que você conhece a traição de quem você chamava de amigo e também a sua melhor versão de lidar com a traição, assim como foi com Jesus, que lidou com a traição de Judas
mesmo sendo um dos apóstolos. Ele também grifa uma frase: menos expectativa, menos decepção. O Thiago Brunet ele também entra num ponto que são os contornáveis e os incontornáveis. Agora, fala a verdade, meu irmão mais novo. Quem nunca teve uma decepção com uma pessoa no trabalho? Às vezes não posso nem chamar de decepção, mas você não teve aquela pedra no sapato com alguém do serviço. E o pior, você trabalha com a pessoa. Então não dá pra você sair de lá por conta da pessoa. Mas é sempre aquela situação chata, aquele climão, não dá conversa e fica uma coisa insuportável. Quem nunca passou por isso? Ou então alguém que é da família, parente, e sempre fica aquela pedra, aquela fagulha, aquela briguinha, aquela coisinha chata que acontece em alguns encontros familiares. Então quem nunca passou por isso? Existem pessoas que são incontornáveis, então você vai ter que aprender a lidar com elas. Às vezes é um parente muito próximo, uma mãe, um pai que você ainda não sabe lidar muito bem, mas por ser um incontornável, você precisa aprender a lidar com essa pessoa todos os dias. E também há aqueles, segundo Thiago Brunet, que são os contornáveis. E os contornáveis é aquele como um dentista, um cabeleireiro, que você não tem a obrigação deles fazerem parte do seu cotidiano. Então você pode, ele até cita o exemplo da sabedoria da água, você pode desviar dessas pessoas. Aí ele usa uma frase muito legal, que é: nem tudo que penso eu posso falar. Não é falta de sinceridade, é sabedoria. Então, há pessoas que às vezes elas convivem no seu dia a dia e você tem vontade de falar algumas verdades ou falar algumas coisas, mas por sabedoria e por saber que elas são contornáveis, você não vai negociar a sua paz. Você não vai perder a sua paz por conta destas pessoas. Então considere-as contornáveis, como diz o Thiago Brunet. Ele também usa duas frases muito legais. Suas palavras são um combustível que alimenta uma explosão ou um extintor que apaga um incêndio. Então o que você fala pode tanto instigar uma briga, como você pode apaziguar uma relação. Ele também coloca um trecho de Aristóteles, muito sábio. O sábio não fala tudo o que pensa, mas pensa tudo o que fala. Sensacional. O Thiago Brunet, ele vai falar dos ladrões de alegria e dos sequestradores de felicidade. Ele vai falar das pessoas que elas convivem com você para sugar a sua energia, para duvidar de você, para te colocar mais para baixo. Ele vai falar de pessoas medíocres que te chamam para o médio. Então nesse tópico ele vai falar muito de como lidar com esse tipo de pessoas. Ele fala de identidade, ele fala de propósito, ele fala de convicções, ele fala de como você deve evitar certos tipos de pessoas. Ele cita muito bem como essas pessoas são. É sensacional. Lembrando que aqui eu estou fazendo uma resenha para instigar, para você ficar com vontade, se isso fizer sentido para você, de ler o livro. Somente no livro, com as palavras do Thiago Brunet, você vai captar, absorver tudo. Mas eu quero te incentivar a buscar isso. Por fim, o Thiago Brunet ele vai trazer a trilha da vida e o espelho da vida. Então, na verdade, em todo o livro ele fala muito de relações. Ele fala como as relações com as pessoas é o essencial, é o fundamental, é intrínseco na nossa natureza o relacionar com pessoas. E como há muito tempo a gente focou, tanto nos tempos passados como na nossa infância, a gente focou em aprender coisas que não serviram de nada no nosso dia a dia e no lidar com pessoas, que é o que fazemos todos os dias. Não é muito detalhado, não é ensinável. Ele vai falar muito de propósito,
ele vai falar muito dos segredos milenares, ele vai falar muito de comunicação, ele vai falar muito de como o seu corpo fala, ele vai falar muito de carisma. O Thiago Brunet vai falar de como é importante os resultados, como é importante respeitar os processos, como é importante lidar com cada pessoa, como é importante você ter uma rede de contatos. Ele vai trazer muito detalhadamente, é um livro extremamente didático, A linguagem é muito fácil, você lê isso facinho, passa rápido, é dividido em capítulos assertivos e também é cheio de figuras, é muito fácil de entender, ele coloca muitas figuras, usa muitas metáforas. É muito bom, eu indico demais. Para quem está buscando desenvolvimento pessoal, lidar com pessoas, se comunicar melhor, se expressar melhor, saber gerenciar suas emoções, ter inteligência emocional, parar de ficar ressentido, amargurado, estressado, mas saber gerenciar as emoções e ter carisma e maneiras de falar com as pessoas, cara, eu indico demais. Esse livro é muito bom. Esse foi mais um Leitura do Irmão Mais Velho, uma resenha de um livro sensacional, e o meu objetivo é que você leia este livro. Além de muitos outros livros, mas leia, comece a ler o que você gosta, lê o que você está com vontade de ler, não precisa ler os melhores livros, comece com livros mais fáceis, mas leia de pouco em pouco, vai se adaptando ao hábito de ler, ok? Esse foi mais um vídeo do Irmão Mais Velho, e dessa vez eu quero fazer um pedido especial. Você que está vendo esse vídeo no Instagram ou no YouTube, eu tô começando no YouTube, então se inscreve aí no YouTube que você dá uma força demais. Se você estiver no Instagram, dá o like aí, dá o coraçãozinho, comenta alguma coisa, se você já leu esse livro, se tem algum livro que você indica pra gente fazer uma resenha aqui, mas se junta aí conosco, esteja conosco nesse começo e vamos construir isso junto, tá bom? Você fica com Deus, esse foi o Irmão Mais Velho.